backdoors. Duas técnicas que cada vez são mais famosas. Bem, hoje, na semana passada foi a Mariposa, a última botnet a ir abaixo, a Zeus botnet e a de Bonfica também andam aí em cima. E a verdade é que todas estas botnets cada vez usam mais cover channels para as mais diversas coisas. Por exemplo, para a comunicação com o comandante control center, o sistema de controle do botnet, que se for baseado em RC, digamos que é um princípio minimamente simples de ser detectada, mas se a botnet for uma coisa baseada no paradigma peer-to-peer, este tipo de noções fica mais complicado, e ainda por cima, se a comunicação com essa tal entidade de controle for escondida, for covered, for stealth, ainda mais complicado é. A realidade é que este tipo de técnicas e tecnologias são usadas para este tipo de crimes. E associado também às botnets, a maneira como o próprio malware é atualizado e a maneira como o malware, por exemplo, envia para os criminosos, ou para o criminoso, o que é que seja, a informação que roubou, credenciais de acesso, informação privada, o que é que seja. Há diversas implementações, diversos casos identificados que usam cover channels para este tipo de invasões. Bem, modelos de classificação. Isto é assim, há vários, eu tenho que admitir, estes slides a seguir, eu estaria numa outra apresentação minha, que tinha um caráter mais académico, por isso não se admitem que isto tenha aqui um bocado de paleio mais, passa a expressão. Mas, basicamente, é assim, há muitas classificações, há duas principais que eu vou apresentar aqui, e que o facto de existirem muitas classificações e nenhuma estar bem definida, cria um problema, que é o problema que é quase como as pessoas não conseguissem falar todas a mesma linguagem. Umas são uma coisa a um determinado cover channel, outras a outra. E isso é um problema que existe neste momento. Bem, para além dessas diferentes modelos de classificação e essa compatibilidade entre eles, há uns modelos de classificação que eu pessoalmente ponho logo à parte, porque são modelos de classificação que estão dependentes do tipo de implementação, como é, por exemplo, estes dois exemplos. Há um modelo de classificação que classifica os cover channels como noise e noiseless. O que isto quer dizer? É um cover channel que deixa algum tipo de vestígio ou que não deixa vestígio nenhum. Mas isto tem, se calhar, mais a ver com a maneira como é implementado do que propriamente a arquitetura conceptual. Mas pronto. Um dos modelos mais usados, mais adotados, divide os cover channels em dois tipos, em storage-based e timing-based. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que um cover channel que usa um determinado recurso, imaginemos, por exemplo, um field específico dentro do header do pacote DNS para transportar informação escondida. Isso é um storage-based cover channel, ou seja, é um cover channel que usa um recurso específico, um recurso de storage, mesmo que seja conceptual, para transportar essa informação. Já o timing-based é algo bem mais complexo, especialmente a nível de detecção, porque é um tipo de abordagem que usa, digamos, controle de tempo. Um paradigma de redes de comunicação que é um cover channel timing-based. É um cover channel que, se, por exemplo, eu enviar um pacote X, Y e Z num determinado intervalo, quer dizer que eu estou a enviar a letra A. E assim sucessivamente. Ou seja, tem aqui alguma relação com tempos de chegada ou ordem de eventos. Tem que ter aqui um eixo temporal associado à maneira como a informação é transmitida. Outra abordagem, e esta é um pouco mais complexa, mas apesar de ser mais complexa, na minha opinião, é aquela que mais descreve aquilo que são os cover channels atualmente e aquilo que eu, de alguma maneira, vejo que venham a vir a ser. Esta abordagem classifica os cover channels em 4 eixos. Aliás, em 2 eixos, mas com 4 parâmetros. O primeiro eixo, há uma qualidade entre value e transaction, que é um pouco como é uma divisão do que era o storage base. Ou seja, nós temos aqui uma noção em que o cover channel utiliza o storage à maneira antiga, digamos assim, um modelo antigo, ou seja, é um valor concreto
que possa ser guardada a informação, uma entidade não pode ser guardada a informação, ou então, na perspectiva da transaction, essa informação é utilizada com recursos à tal ordem de eventos. Não é? Bem, depois, um outro eixo, a parte do espacial e temporal, um bocado amarelo, é uma outra divisão, digamos de alguma maneira, da parte do timing, em que uns têm a ver então com a ordem dos eventos que existem na comunicação em si, e outros têm a ver com a maneira. Não, peço desculpa. A parte da transação tem a ver com a maneira como é que a informação é encodada dentro da transação e como é que essa é observada no outro ponto, e a outra tem a ver com a ordem como os eventos são criados dentro da transação. Por último, abordagens de detecção. Isto não há muito para dizer, e vão ver que isto está muito relacionado com um típico intrusion detection. Quer dizer, há umas específicas, umas abordagens específicas para cover channel dentro do misuse detection e dentro do anomaly detection, dos típicos IDS, mas o problema aqui é que, e é um pouco o problema da detecção de intrusões de uma forma geral, para detectar todo, por exemplo, no caso do misuse, para detectar todo o tipo de implementações que existe, todo o tipo de protocolos, todo o tipo de algoritmos para a parte do timing e de relacionamentos, o que quer que seja, o IDS acaba muito pesado, recursos muito dispendiosos, quer dizer, fazer um IDS com uma capacidade exata para detectar, para além de tudo o resto, os cover channels existentes e fazer gigabit wide speed é uma coisa extremamente dispendiosa. Por isso, as abordagens que foram sendo construídas até à altura têm a ver com junção daquilo que já existe. Ou seja, digamos assim, eu pego nas melhores partes do tal misused, um deles, por exemplo, ou uma parte, em vez de ser implementado no sistema IDS, eu uso o controle do NAC, né, do Network Access Control, para garantir que, por exemplo, pacotes mal criados ou um header de um determinado pacote que vem com informação que é suposto não existir ser barrada, ou então faça parte do anomaly detection para coisas, para diferenciamento de padrões com o IDS em si. Bem, estas abordagens podem ser divididas numa outra perspectiva em dois grupos, ou têm sido divididas em dois grupos principais. Tem que ir muito no erro, e isto, na minha opinião, é um erro, em tentar criar sistemas de detecção baseados ou orientados a determinados protocolos. Por exemplo, se eu sei que existe um cover channel DNS, eu vou então criar um conjunto de conhecimentos baseado em fazer o print de DNS para tudo o que for diferente daquilo eu corto ou crio um alerta. Pronto, isto é o meu problema de sempre, né? Quer dizer, cobrir todas as possibilidades é extremamente dispendioso e, já para não falar dos problemas de performance. Depois há outras abordagens baseadas em machine learning, em capacidade de aferir através de algoritmias, chamamos assim, mas este tipo de problemas, este tipo de abordagem tem outro problema, que é a tal coisa, quer dizer, eu tenho inúmeras implementações, inúmeras abordagens para inúmeros protocolos. Para eu escolher um conjunto de features, um conjunto de características para o meu sistema conseguir detectar todo o tipo de cover channels que existem, por exemplo, no layer computacional, eu já não digo em todos os layers. É muito complicado encontrar um tal conjunto de features que seja transversal a todas o tipo de implementações. Bem, então, como eu já disse há pouco, quer dizer, as duas abordagens que têm melhores resultados hoje em dia são então um pouco a junção de pequenas peças. Estas são as duas que pelos resultados publicados, têm tido mais adesão e melhores resultados. A primeira é baseada então
numa subdivisão entre um NAC e um IDS, o NAC fica com